Além de sintomas, vamos colocar assim, emocionais, né? Como insegurança, ansiedade, existem outros sintomas, por exemplo, a fobia, ela pode estar associada a uma alergia, por exemplo? Sim, por exemplo, eu raramente posso, né? Raramente eu conto casos meus aqui, né? Porque eu não tenho fobia. Só que isso foi uma coisa gerada em mim, uma alergia, na verdade, várias alergias. Por conta de uma área, eu tinha um problema que vinha, sabe? Se Problema de arrastando. estimação. Que você, meu probleminha de estimação, deixa ele aqui. Não preciso resolver, não. Nem me incomoda muito, ele tá aqui. E aí esse problema foi piorando, 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 piorando e estava me incomodando já muito, já não era mais um probleminha de estimação. Era uma área da minha vida que estava muito ruim, muito ruim. E aí chegou ao ponto que isso disparou várias alergias. Por exemplo, na época eu morava num sítio e lá a gente plantava tomates. Eu comecei a ter alergia de tomate. Falei, Caramba, meu Deus. cara, você planta tomate e tem alergia de tomate? Cara, eu tive alergia de tomate, de carne de porco, de poeira, de gato, Nossa, eu moro num cachorro, sítio com alergia de poeira, alergia de tomate, de gato, cachorro. cachorro, Meu tudo Deus que do tinha céu. lá. Era um monte, tinha alergia daqueles perfumes florais de produto de limpação, Aham. não podia também. Era de mofo, renite, nossa, um monte de alergias. Na época eu não entendia isso, por Uhum. causa de um problema mal resolvido, e aí o meu corpo fez o quê? Sintomatizou isso, foi uma sintomatização dos meus problemas, trazendo para o corpo e o corpo gritando, cara, resolve isso, Aham. Se porque você não resolver, eu vou né, resolver aqui com. a gente não está aguentando, o corpo está gritando, cara, não aguento, resolve isso, pelo amor de Deus. E aí, sintomatização, às vezes, uma bem clássica que surge, manchas no corpo. A pessoa do nada aparece com uns roxos assim, fala, caramba, será que eu apanhei à noite e não tô sabendo? Sabe, umas bolinhas roxas na Sim. perna, no braço, na barriga. Geralmente, manchinhas que surgem e depois somem. Geralmente é sintomatização. Essas manchinhas acontecem muito com quem tem estresse. A pessoa está estressada e o corpo está começando a gritar. Fala, caramba, meu Deus, resolve a coisa. O corpo começa a reagir, criar esses sintomas. No meu caso, não foi essas manchinhas, foi um pacote de alergias. Você já tava com alergia da alergia. Não, eu fiz aqueles testes de alergia, Aham. eu tive na época alergia ao antialérgico. Meu Deus, não estou falando. Alergia da alergia você tava tendo já. Você matou a charada. Eu tive um dos antialérgicos, eu tinha alergia a ele. E aí eu assim, fiz vários tratamentos para alergia, tomei vacina e um monte de coisa. Tem vacinas lá, fiz tratamento longo e era só eu parar de tomar a vacina para alergia, as alergias voltaram. A minha alergia acabou quando eu resolvi meu problema e depois comecei a cuidar da minha cabeça. Foi na época que eu comecei a aprender essas coisas, aprender. E aí eu vi que assim, eu comecei a perceber a alergia oscilando. Tinha vezes que eu comia carne de porco, minha boca ficava desse tamanho. Igual o Simpson. O beijo ficava tuf, parecia que tinha sido picado por uma abelha. E aí tinha outras vezes que não, eu comia carne de porco e não acontecia nada. E aí as alergias começaram a oscilar. A intensidade às vezes vinha muito forte, às vezes vinha muito fraco. Tinha noites que eu tossia a noite inteira e tinha noites que eu dormia super bem. E eu comecei a ligar os pontos. Caramba, quando a minha cabeça tá boa, a alergia baixa. Quando eu tô estressado, a alergia também sobe. E aí eu Caramba. comecei, aí assim, como eu estava mergulhado nesse aprendizado, de aprender essas técnicas, de brincar com a nossa mente, né, de criar aprendizados na mente, então eu fiquei mais atento a isso. Caramba, então quer dizer que essa alergia pode ter surgido lá naquela época, que eu estava muito estressado com aquele problema e tal. Caramba, então aí eu fiquei, nossa, se eu soubesse disso, já tinha resolvido aquele problema há mais tempo. Vou falar aqui, eu tô fazendo muito mistério. Era um relacionamento. Um relacionamento que eu não tava me sentindo nada bem. E assim, sabe quando você vai empurrando com a barriga? Ai, não, Vai poxa, levando. eu vou dar mais uma chance pro relacionamento. Só que não tô dizendo que tem relacionamentos que a gente tem que dar uma chance, né? Mas esse já tinha passado desse ponto de dar uma chance. Esse é assim, cara. Tava fazendo hora extra já. Já tava fazendo hora extra.
E aí, por não resolver o relacionamento que já deveria ter acabado, por N motivos eu estava muito infeliz, estressado, chateado e magoado comigo mesmo por me permitir estar naquela situação. Meu corpo me deu de presente 300 alergias. E aí, beleza, terminei o relacionamento, só que as alergias ficaram, foi um presente, né? Presente de grego. Foi na divisão dos bens, eu fiquei com alergia. Aí, quando eu comecei... E foram muitos bens que você viu. Acho que foi uma divisão injusta, né? Porque eu fiquei com muita coisa. Ei, Nathalie. Olha só, e aí, isso foi... Eu fui atrás desses treinamentos por outros motivos. Foi uma área da minha vida, eu vou contar essa história um dia, uma área que eu me apaixonei por crescimento pessoal, poder reprogramar a mente, poder reprogramar padrões da nossa mente. Eu falei, caramba, isso é legal demais. E aí ganhei um bônus, né? Já que eu ganhei um bônus lá do relacionamento, ganhei um bônus de estudar essas coisas, que foi acabar com as minhas alergias. Por incrível que pareça, eu acabei com as minhas alergias, cuidando da minha cabeça, cuidando da minha mente. Isso foi um bônus incrível, né? Imagina você acabar com um problema de saúde estudando. E foi isso que aconteceu comigo. Bom. Eu acabei com as minhas alergias, com a cabeça em livros, estudando, em treinamentos, em cursos. Porque nesses treinamentos, por exemplo, eu vi uma técnica ali para reduzir a ansiedade. Opa, qual é a primeira coisa que um aluno vai fazer? Aplicar em si mesmo, Sim. né? Fala, caramba, eu tô muito ansioso com as coisas aqui, beleza. Aí, caramba, eu tô muito mais relax, usei essa técnica aqui. Eu também aprendi hoje num livro aqui uma técnica para ficar mais confiante com não sei o que lá. Caramba, agora eu quero ficar mais confiante. Imagina, eu tava solteiro, né? Então eu quero ficar mais confiante para conversar com a menina na balada. Então eu fecho o olho antes, vamos fazer o exercício, esse bem feito, vamos fazer esse aqui bem feito, tá? Beleza, aí, poxa, e aí eu começo a ficar mais confiante para socializar, para conversar com as pessoas, não só em relação a flerte, mas em relação até socializações normais com amigos, com pessoas na família. Eu vou ganhando essa confiança para conversar e aí as minhas alergias começam a entrar numa descendente, sabe? Caramba, aquele dia eu fui comer carne de porco, não senti mais nada. Nunca mais tive crises de tosse durante a noite. Nunca mais tive as clássicas. A que mais me incomodava era a noite, porque eu não dormia, assim. Ou dormia, acordava tossindo, crise de tosse. Essa me incomodava muito. Sumiu, nunca mais eu tive isso. E aí eu fui percebendo e até que zerou. Hoje eu voltei a comer todas as coisas que eu não comia e nunca mais tive problema com produto de limpeza, com nada. Então, apesar de que comigo não foi uma fobia, foram outras coisas. E quando eu resolvi esses probleminhas de estimação que estavam aqui, outros problemas resolveram, inclusive a minha alergia. Então a fobia ela pode gerar assim não só emoções, como por exemplo ansiedade, insegurança, entre uma infinita gama de coisas, né? Porque é muita coisa, como ela pode dar reações, por exemplo, reações alérgicas, né? Então, assim, essa questão de observar, de estar atento, né? De fazer ali, tentar fazer essa observação que você explicou, é muito importante. Porque às vezes, igual você falou, às vezes a pessoa procura a causa, né? É isso que tá me dando alergia, é um produto que eu tô usando pra pele, é um sabonete que eu tô usando. Mas na verdade, nem é aquilo dali. Às vezes está ligado a uma fobia que ela tem, mas ela não está conseguindo fazer essa associação, né? Sim. Uma ligação mais direta que eu faço é essa, com emoções. A fobia altera suas emoções e as suas emoções alteradas estão produzindo outros problemas. Eu ia usar uma palavra muito pesada aqui, mas outros problemas em outras áreas da vida. Agora, tem essas que é muito mais distante ainda da gente conectar, né? Por exemplo, uma alergia. Caramba, como é que é bem difícil. Uma fobia gera uma alergia? Ou como é que uma fobia produz um padrão de comportamento agressivo?
Fala, caramba, mas a pessoa é uma cagona diante da barata e aí, em outra área da vida, é super agressiva. É uma forma da pessoa, talvez, extravasar Aquela emoção lá. isso, aquela emoção ou aquela incapacidade, sabe? E aí, em outra área da vida, a pessoa consegue, numa área que ela tem mais domínio, ela vai e extravasa também no mesmo nível lá da fobia. Sabe aquela pessoa que tem aquela reação exagerada com a coisa que todo mundo fica assim, caraca, mas beleza, tá bom que isso aqui foi chato, mas a sua reação tá incompatível exagerada, incompatível com o contexto ou com a situação. Sabe aquela pessoa que explode com uma gota d'água. Não precisava desse show todo. É, exatamente, exatamente. É o, digamos assim, o show que a pessoa queria dar lá diante da barata, diante da lagartixa. Como ela não consegue, isso fica guardado e esse show, né, vai para outra área da vida, um outro contexto. Ela canaliza, né, essa energia para uma outra área. E aí, às vezes, a pessoa está explodindo num relacionamento, não sei o quê, e tem uma reação, né? Fala, meu Deus do céu, cara, tá, isso aqui é um assunto que a gente realmente tem que conversar, mas você está exagerando, né? Esse exagerando, geralmente é isso, uma energia não é sentido da energia, do universo, não. É energia mesmo, energia do corpo, da mente, sei lá, coisas que estão correndo na sua corrente sanguínea mesmo. Quando eu falo de energia, aqui não me entendam mal, eu estou falando de energia, coisas que podem ser medidas no seu corpo. Essa carga de energia que deveria ter sido disparada e gasta ali, e, por exemplo, uma explosão de energia, né, de intensidade emocional, e você ir lá e superar o seu medo, como isso nunca acontece, isso vai ser descarregado em outro lugar, em outra área da vida. Então, é aquela pessoa que é sempre muito explosiva e não sabe por quê. É aquela pessoa que tem reações exageradas e não sabe por quê. Ou o seu corpo está manifestando doenças como uma gastrite, por exemplo, ou como manchas no corpo, dores de cabeça que nunca passam. Você vai no neurologista e ele não fala, sua cabeça está boa, não tem nada aí. Faz lá uma ressonância. Aí já era uma fobia de ressonância. Eu lembrei de uma história, mas outro dia eu conto essa história. Fobia de donuts gigante. E é difícil, é realmente difícil, Nath, fazer essas conexões, principalmente para quem está dentro de um nevoeiro. A pessoa está dentro desse nevoeiro, imerso em emoções variadas por causa de uma fobia que está intensificando essas emoções. Aí, para essa pessoa conseguir abaixar a poeira sozinha e conseguir enxergar nesse nevoeiro, é muito difícil. É muito difícil. É para isso que existe o podcast. A gente está aqui para, colocar um pouco de luz nesse nevoeiro. A gente está aqui com duas lanternas aqui, a gente nesse nevoeiro, para a gente colocar um pouco de luz e trazer um pouco de clareza para as pessoas. E principalmente trazer uma boa notícia. Tem solução.